Procure seu lugar. Quem já falou isso uma vez? Procure seu lugar. Quantas vezes falamos isso, né? Quantas vezes falamos isso, não na ideia de, olha, eu estou perdido aqui, mas de tipo assim, epa, se coloque aí num lugar que não é esse aqui não, né? Na prática a gente faz isso. Eu quis brincar um pouco mesmo com essa temática, porque eu acho que isso desperta um pouco mais a nossa curiosidade. Mas é importante, eu quero sim falar sobre o nosso lugar. Onde é que você está? Às vezes nós perdemos essa noção de espaço. A gente não se encontra em um lugar. Às vezes a gente olha e fala, o que eu estou fazendo aqui? Isso tem muito a ver com um propósito, enfim, em uma série de situações. E nós vamos falar nessa manhã sobre Davi. E sobre como Davi encontrou o seu lugar. Em todo esse processo que aconteceu para que ele pudesse encontrar esse lugar. Então desde já, feche seus olhos, coloque a mão em seu coração se você puder. Quero orar mais uma vez. Senhor amado, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar, Deus. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou essa oportunidade de estarmos em Tua casa, de estarmos ouvindo a Tua voz, de estar Te buscando, Te adorando. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado por cada palavra que o Senhor já liberou aqui aos nossos corações. Cada canção ministrada, o testemunho, Deus. Eu creio que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração. Que toda distração, Deus, todo espírito que tente roubar a Tua palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que possamos ter concentração. Que o Senhor nos conceda discernimento espiritual para ouvirmos a Tua voz. Guardar no coração e colocar em prática, Deus. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 34 ao verso 37. Rapaz, algum dia a Nilson vai puxar e eu vou cantar. Anotem isso, viu? Anotem. 1 Samuel 17, 34, 37 diz: Davi, porém, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, ataco e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo e mato. Teu servo pode matar um leão e um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Amém? O Senhor que livrou você das mãos do leão, que livrou você das mãos do urso, é o mesmo Deus que vai livrar você desse gigante que está enfrentando. É o mesmo Deus. Só que para isso você precisa procurar o seu lugar. Onde é que você está hoje? O primeiro passo para a gente encontrar o nosso lugar é reconhecer onde nós estamos. Onde é que você está? Onde é que você se encontra hoje? Qual a sua posição diante de Deus? Eu poderia pedir para vocês trocarem de lugar aqui um com o outro agora, criar aqui uma dinâmica aqui. E vocês talvez em algum momento iriam ficar desconfortável, porque talvez iria sentar ao lado de alguém que você nunca conversou, nunca sentou. Talvez o ar-condicionado ia bater diretamente em você, talvez a luz, alguma coisa poderia te incomodar. Mas aí onde você está, talvez tu esteja o quê? Organizado, acomodado, tudo muito bem ajustado. Mas será que esse é o lugar que Deus preparou para você? Será que a situação de hoje é o seu ponto final? Ou está sendo o seu ponto de recomeço? Onde é que você está? Você tem procurado o seu lugar? Você tem buscado entender a posição que Deus quer que você esteja? Porque senão a gente fica vivendo de forma muito
superficial. Davi, ele começou a sua trajetória no anonimato, ali, escondido, cuidando das ovelhas do seu pai. A princípio não era ninguém, era o menor, era o mais moço, era talvez o que era desprezado, mas o seu lugar, o nosso lugar, ele não é definido pelas pessoas, ele vai ser definido por Deus, e eu preciso crer nisso, porque se eu permitir que as pessoas definam o meu lugar, talvez nem de casa saia, talvez nem acordar eu queira, porque as pessoas vão tentar de tudo, vão fazer de tudo para parar você, para frustrar os seus planos, os seus sonhos, as suas vontades, seus desejos. As pessoas vão querer fazer isso, mas quando você procura o seu lugar em Deus, você não vai encontrar somente um lugar, você vai encontrar Ele. E aí o lugar é irrelevante, porque o melhor lugar é na presença dEle. Porque se você está na presença dEle, Ele vai direcionar você para o local que Ele quer. Agora, quando você não está na presença dEle, você vai ficar rodando, perdendo oportunidades, tentando, e não vai conseguir. 1 Samuel 16, verso 11, diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Samuel foi ali enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. E chegou ali, encontrou os irmãos de Davi, e cada um com seus atributos, suas aparências, suas habilidades. E Samuel achou que a tarefa seria muito simples, muito fácil. Deve ser esse, deve ser aquele outro. E Deus ia dizendo: não é esse, não é esse, não vai ser esse. Talvez hoje na sua vida o momento seja de esconderijo. Talvez você olhe e vejam pessoas que estão na sua frente e que tem tudo para que algo aconteça, mas sabe o que Deus está dizendo? Não é ela, não é ele, não é esse, porque o que é seu está guardado em Deus. E aí Samuel vai lá e chama, Jessé vai, manda chamar Davi. Davi vem, e aí na mesma hora as coisas acontecem. Não no tempo do homem, não do jeito do homem, mas no tempo de Deus, do jeito de Deus. Primeira lição que eu quero que você aprenda nessa manhã é que o seu lugar, ele começa no secreto. O lugar onde você tem que estar, primeiro ele vai ser construído no secreto. É a sua vida com Deus no secreto. Não adianta nada você querer ir. Davi não foi chamado no palácio, Davi foi chamado no campo, no secreto. Há um caminho a ser percorrido e eu preciso estar muito bem alinhado com Deus para que o meu chamado ele possa ser desenvolvido exatamente como Deus quer que seja. E aí a importância desse secreto que muitas vezes nós negligenciamos, porque o público muitas vezes é mais fácil. O vir aqui, pegar o microfone e falar é muito mais fácil, vá por mim, do que você ter uma vida diária no secreto. Ter uma vida diária no secreto.
Eu nunca esqueço, uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor contando que certa vez ele estava no Pará, se eu não me engano, e concederam a oportunidade num congresso para um senador da república que não era cristão, para que ele desse ali uma palavra. Natural, acontece isso em algumas igrejas. E aquele senador, pela sua eloquência, boa oratória, simplesmente pegou o microfone e fez aquele povo falar em línguas, fez aquele povo rodar, falar um monte de coisa. Porque tinha o que? Uma habilidade. Mas como é que está o secreto? Como é que está o seu secreto com Deus? Como é que está a sua vida de devocional com o Senhor? Não adianta você querer o palácio sem antes verdadeiramente você ter desfrutado do que é o campo. Isso não quer dizer que no palácio só vai ter facilidades, não. Mas com certeza quem enfrentou dificuldades no campo, ao chegar no palácio, vai ter outro entendimento sobre isso. Por isso que talvez o tempo que você esteja vivendo no campo está demorando um pouco mais na sua cabeça. Porque é Deus preparando verdadeiramente você. É Deus forjando em você, capacitando você com o caráter de Cristo, deixando você mais parecido, mais parecida com Ele. Então eu não posso desprezar isso. Davi, quando estava no campo, ele não estava simplesmente cuidando das ovelhas de forma tranquila, estava? Não. Alguém que já enfrentou um leão, um urso? Não, né? Não de forma literal, mas quantos leões, quantos ursos enfrentamos diariamente, sem que ninguém esteja vendo? Só você e Deus vendo aquilo. Só no seu dia a dia ali, só Ele sabe as lágrimas, o coração palpitando, a pálpebra não parando aqui. Chega um ar-condicionado natural no seu olho. Quantas vezes isso acontece conosco? Como diz, se eu não me engano é Paulo, tremores por dentro. São leões, são ursos que ninguém está vendo. Mas Deus, assim como estava vendo tudo que Davi estava fazendo, é o mesmo Deus que está vendo a sua vida. É o mesmo Deus que está contemplando esse secreto. É o mesmo Deus que não está de maneira nenhuma desprezando o que você tem enfrentado, não. Antes de enfrentar Golias, o gigante, Davi enfrentou urso, enfrentou leão e com certeza enfrentou outras coisas que aqui não há um relato. Porque não é fácil. Não é fácil você colocar em prática o processo do secreto, tendo tantas coisas públicas querendo sugar você. Tantas atividades, tantos pensamentos que talvez não sejam nem públicos, né? Que você nem sempre exterioriza aquilo, mas que está aqui na sua mente, que te impedem de você ter um tempo no secreto com Deus. Só que é esse tempo do secreto hoje que vai fazer com que você avance. Não somente avance, vai fazer com que você jamais perca o desejo de estar no secreto com Ele. Porque o secreto não pode ser apenas um trampolim para um sucesso, não. Sabe por quê? Porque você não consegue barganhar com Deus. Deus, Ele vê seu coração, Ele sabe quando você está buscando a Ele, somente porque você quer alguma coisa. E Ele sabe quando você está buscando, porque você compreende quem Ele é na sua vida. Há uma diferença crucial nisso. Então a busca que nós temos que ter com Deus não é para poder alcançar coisas terrenas, mas é para alcançar coisas eternas. O secreto que eu tenho com Deus é para ficar mais juntinho dEle, é para ficar mais perto dEle, é para que eu desapareça e Ele cresça, para que eu diminua e Ele cresça. Tem que ser para isso, para que eu vá desfazendo de todos os meus conceitos errados, todas as minhas mentalidades que são totalmente contrárias à palavra de Deus, para que eu me desfaça, Ele possa me fazendo de novo. Para isso que serve. Só que Davi, ele não ficou o tempo todo no campo. Certa vez, a guerra foi instaurada.
E os irmãos, com seus atributos de guerreiros, de soldados ali valentes, foram para a batalha. E Davi continuou onde? No campo, cumprindo a vontade do pai. A vontade de Jessé era que Davi fosse para a batalha? Não. Às vezes a vontade de Deus não é que você vá para o campo de batalha, é que você fique escondido. Isso não é um sinônimo de ser frouxa, não, de ser covarde, não. Pelo contrário, às vezes é maturidade. Você precisa entender quais batalhas Deus quer que você lute, quais batalhas Ele quer que você apenas ore, descanse, acalme o seu coração, porque senão nós vamos verdadeiramente sermos atropelados, lutando coisas que Deus falou não era para se lutar isso. Eu não preparei isso para você. 1 Samuel 17, 45 a 46 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Mas como assim, Felipe? Davi não estava no campo? O que aconteceu para chegar já nesse versículo aqui? Algumas coisas aconteceram. Os gigantes, eles revelam o seu lugar. A batalha que você enfrenta hoje, o tamanho da batalha que você enfrenta hoje, está muito ligado ao seu tamanho, sabia disso? Porque enquanto Davi não tinha verdadeiramente ali sido ungido rei, a batalha dele era com algo próprio do seu dia a dia. Eram com ursos, apesar de ser uma coisa difícil, mas era com ursos. Eram com animais. Eram com, talvez, ovelhas que tentavam fugir. Eram com precipícios, com cercas, com pedras. Mas quando Deus deu uma nova responsabilidade para Davi, o que aconteceu? Os problemas reduziram? Não. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Quando Deus coloca a gente em um nível maior, o que acontece com os problemas? Parece que o quê? Parece que aumenta. Vai crescendo. Quem que já passou pelo processo de promoção no seu trabalho, sabe o que é isso. Você tinha tais atribuições e de repente você tem tais vezes 10. O salário pode até aumentar, mas talvez nem compense. Acontece sim ou não? Acontece. Só que com Deus é diferente. À medida que você vai aumentando o nível de intimidade com Ele, o inimigo, ele não fica satisfeito com você. Porque ele pensa, epa, ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está ficando mais parecido com Cristo. Não, eu vou ali tentar. Eu vou ali tentar bagunçar aquela vida, eu vou ali tentar bagunçar a família, bagunçar alguma coisa, eu vou ali tentar fazer alguma coisa. Só que à medida que isso vai aumentando, a força de Deus que age em nós também aumenta. A graça de Jesus também aumenta. A força do Espírito Santo em nossas vidas também vai crescendo à medida que você vai se enchendo dele. E você sempre vai ter ferramentas para combater o dia mal, para combater as investidas do mal sobre a sua vida, desde que você esteja alinhado com quem? Com Ele. E aí os irmãos de Davi foram para a batalha. E aí o gigante Golias, que nós conhecemos, começou a afrontar o exército de Israel. Começou a falar barbaridade, desafiar um por um, colocar lá embaixo a moral, a hombridade daqueles homens. Até que um dia Davi foi levar comida para os seus irmãos. Olha a missão de Davi, não era combater gigante, era levar mantimento. Às vezes Deus vai nos usar totalmente diferente da nossa mente, da nossa visão. Às vezes nós vamos achar que nós estaremos indo para cumprir algo, só que na verdade faz parte do plano de Deus que você compra outra coisa.
E Deus não vai avisar lá atrás não. Talvez Deus só avise no meio do caminho. Talvez só avise na hora. Talvez só avise no momento do perigo iminente. Só que Davi, ele tinha consciência quem ele era. E muito mais quem Deus era na vida dele. Você tem essa consciência hoje? Quem Deus é? E aí, por isso que Davi vai, e quando ouve aquelas afrontas, ele fala: peraí, tem alguma coisa que está batendo aqui. Ninguém vai fazer nada. Porque talvez as pessoas estavam olhando apenas o homem Golias, o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, o tamanho da luta, coisa que muitas vezes nós fazemos. Ao invés de olhar quem está por trás disso tudo, olhamos apenas o problema. Nós damos muitas vezes muito mais importância ao problema do que ao Deus que pode resolver o problema. Só que Davi não. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso não foi revelado somente lá no palácio, não. Isso vem do secreto. As armas, a armadura que você precisa vestir para enfrentar o gigante, você não vai receber na hora da batalha não, porque talvez a que você receba na hora da batalha não vai caber em você. Você vai receber, sabe onde? No secreto. Ou seja, se você não se preparar no secreto, meu amigo, na hora da batalha, você vai perecer. Por isso a preparação. E aí Davi vai ao encontro, e as pessoas falam: não, esqueça isso. Não adianta. Aí Davi insiste e vai conversar com Saul, e foi o primeiro versículo que nós lemos, que ele fala: teu servo pode matar um leão e um urso, este incircunciso filisteu será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta, antes de qualquer coisa, é espiritual. Só que para lutar algo espiritual, nós precisamos também ter uma vida espiritual. E vida espiritual, ela é construída primeiramente no secreto, no particular com Deus, no dia a dia com o Senhor. Só que aí Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, e Davi fala: não consigo nem me mexer com isso, não tenho a menor condição de enfrentar esse gigante dessa forma. Deixa aqui eu e Deus, que nós sabemos a melhor estratégia. Tem estratégias que pessoas vão querer impor para você. Pessoas vão querer falar: olha, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. É assim que vai funcionar. Mas lembre o seguinte, eu já falei aqui inclusive sobre isso. O plano principal e único tem que ser de quem? De Deus. O plano de Deus para Davi não foi derrotar Golias com espada, com a armadura do rei, não. Mas antes de tudo foi com uma fé. Foi sabendo que quem estaria com ele na frente ali não era um exército, não eram cavaleiros, não. Era o Deus Todo-Poderoso. O que eu preciso entender, e você também, é que quem precisa estar na frente da sua batalha tem que ser Deus. Quem vai batalhar antes de qualquer pessoa por você é o Senhor. A nossa função é o quê? Obedecer a Ele. É falar: Senhor, eu vou te obedecer. Naquele momento ali, Davi saiu da invisibilidade. Ou seja, tem problemas que acontecem na sua vida para que você saia da invisibilidade, para que pessoas olhem para você e vejam o Deus que você serve, para que pessoas olhem e falem: essa pessoa não ia conseguir, Karine, você não ia vender. Mas é Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem entra com providência. Não é o seu mérito, não é o seu conhecimento. Isso pode vir até depois, para que você possa colocar em prática o que Ele
concedeu a você. A porta que Ele abriu. O que parecia ali uma ameaça para aquelas pessoas, simplesmente não deu em nada, tendo em vista quem estava ali na frente. Hoje pode ser uma ameaça para você coisas, pessoas, circunstâncias. Mas quando você vai para essa batalha, em nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, pode ficar em paz, porque só vai revelar a sua identidade. Antes poderia ser Mayra, agora não, mas é filha de Deus que está ali. É diferente. Não, era Osmar, não, é o Filho de Deus que está ali. E aí o problema, começa a se amedrontar. Fala aí, pá, não é só Larissa que está ali, não. Só pelo tamanho, hein, Lari? Meu Deus. É muito mais. É muito mais. O Deus que você serve é muito mais. É muito maior que a sua circunstância, que o seu momento, que os gigantes que se levantam. Os gigantes que você enfrenta, eles não são apenas obstáculos, mas são passaportes para que você vá para outro nível. Tem lugares que você só entra com passaporte. Só. Não adianta. Não adianta você querer ir. Não, eu vou sair daqui, vou comprar uma passagem e vou para Portugal com meu RG. Você não vai entrar. Não, eu vou para os Estados Unidos, você não vai entrar. Vou para o Japão, você não vai entrar, porque precisa de um passaporte. Não somente um passaporte, mas um passaporte válido. Em alguns casos, um passaporte válido e um visto ainda. Você tem buscado de Deus esse passaporte? Eu não falo do passaporte humano. Eu não falo de carimbos humanos, não. Estou falando de carimbos espirituais. Você já foi no saque espiritual tirar seu passaporte? Ou está querendo ainda enfrentar as coisas com seu RG? Deus quer que você mude. Deus quer que você avance. Deus quer que você procure o seu lugar. Pense Deus falando com você da forma como muita gente fala com as pessoas. Procure seu lugar, rapaz. Não é isso que eu tenho para você, não. Não é essa realidade que eu preparei para você, não. Esse problema não te define. Essa luta não é o seu fim. Procure o seu lugar. Tenha como Deus te chacoalhando nessa manhã, para que você não desanime, para que você não desista, para que você persevere mesmo em meio às lutas, para que você saia desse local de invisibilidade. Porque Davi precisou daquele gigante para ter oportunidade de sair do campo, porque o tempo do campo para Davi tinha acabado. Mas repare que depois que ele venceu o gigante, o campo não acabou assim, não. Ainda foram alguns aninhos, uma média de 15 anos, até verdadeiramente a coroa ficar aqui na cabeça dele. Aí você não quer esperar um mês, você não quer esperar uma semana, um ano, você está já morrendo. Davi esperou pelo menos 15, não para terem seus problemas findados, não, mas para ter o seu nível aumentado. A perseguição que você enfrenta, ela não anula o seu lugar. Davi escreveu isso no Salmos 27, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Confiante. Parece que esse salmo, apesar de ter sido escrito depois, eu creio, não tenho certeza aqui, mas olha a situação de Davi e Golias. Se a gente for ler esse salmo aqui, a gente consegue compreender isso. Olha, um exército se acampou diante dele, está aqui, mas o coração dele estava temendo, estava com medo? Não. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Por isso que ele falou: olha, você vem a mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É esse nome, é o nome que tem poder, é o nome que abre portas. Saul, ele se levantou contra Davi. Depois que ele começou a ter conhecimento do que Davi estava fazendo,
do chamado de Deus para Davi, o próprio rei se voltou contra ele. E a perseguição começou a aumentar, começou a crescer. Eu digo para vocês com toda certeza, quanto maior o chamado, maior a oposição. Tenha certeza disso. Nunca duvide disso. E isso faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Isso não é somente atrelado a uma realidade ministerial, não. É no seu dia a dia, você sabe disso. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. O fato de eu estar aqui como pastor foi me dado muito. Eu não merecia, mas tenho certeza que me é cobrado muito. Eu creio que para vocês também, na realidade, cada um aqui vive e enfrenta, cada um tem suas cobranças. Tem os seus momentos também de entendimento do chamado, do prazer de viver o que Deus preparou para você. Mas nunca se esqueça que há uma cobrança também. E é natural, porque a gente só cobra, a gente só exige daquelas pessoas que nós cremos que conseguem dar aquilo. Porque tem pessoas que você olha e fala assim: não, eu não vou exigir isso porque eu sei que ela não pode fazer. Eu não sei tocar teclado, vocês vão me exigir que eu toque uma música aqui? Não, agora de Nilson que sabe, você fala assim: Nilson, ele vai se virar aí, vai pegar a música, porque ele sabe. Ele pode não conseguir de primeira, de segunda, mas quando ele acertar o tom, pronto, ele tem a manha dele, ele vai pegar. Não pega não, Nilson? Ele pega, porque ele sabe. Então se ele sabe, eu posso cobrar. Agora eu não sei. Você pode me cobrar o que for. Felipe Serrou uma virada na bateria aqui, viu? Fez errado. Você tem certeza? Porque tem domínio sobre aquilo. Deus nos dá coisas. Tudo que você recebeu de Deus até hoje na sua vida, tenha certeza que você recebeu porque Ele olhou para você e falou: tem capacidade. Por quê? Porque eu sou Deus que capacita. Não é pelo seu intelecto apenas, é porque Ele pode fazer todas as coisas. Por isso toda a honra, toda a glória será dada a quem? A Ele. 2 Samuel 5,3 diz assim: então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde o rei fez um acordo com elas diante do Senhor. Assim ungiram Davi rei de Israel. Antes de Davi ser ungido rei de Israel, Davi passou por todo o processo com Saul, até a morte de Saul. E Davi primeiro foi ungido rei em um reino específico, mas ainda não era de toda uma nação inteira, né? Era ali por tribos, digamos assim, separados, até ter essa unificação. E eu separei muito bem esse versículo aqui para dar a ideia de que o nosso lugar está reservado por Deus. O lugar de Davi no palácio como rei de Israel, ele já estava reservado, não apenas quando Davi estava no campo dando as ovelhas, mas antes mesmo disso. O que Deus tem para você, Ele não tem para você a partir de hoje, não. Desde o ventre da sua mãe. Olha que nossa mente buga com isso às vezes. O senhor já sabia que eu ia estar aqui hoje, dia 7 de setembro? Já sabia que eu estaria aqui? Senhor, é mesmo? Sabe por que está reservado o seu lugar? Porque o plano dele é perfeito. Ninguém tem capacidade de impedir a obra, o plano, os sonhos de Deus para a sua vida. Ninguém pode. Ele é um Deus que faz tudo. É um Deus que começa, um Deus que termina. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início. Talvez hoje você esteja apenas vivenciando aquele início turbulento. Ou já percorreu um caminho, mas as coisas ainda não avançaram. Que nessa manhã o Senhor renove a sua esperança. O Senhor renove o seu ânimo.
para crer. Deus, eu creio que Tu és um Deus de obras completas. Eu creio que Tu és um Deus que prometeu e vai cumprir no Teu tempo. O lugar de Davi no reinado de Israel já estava preparado, já estava reservado. O propósito de Deus, ele não depende das circunstâncias humanas, mas apenas da fidelidade dele. Ou seja, você crê que ele é fiel? Então vai acontecer no tempo dele. Ele disse que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, vai cumprir. Ninguém vai ocupar o lugar que Deus designou para você. Ninguém. Nunca duvide disso. Você pode olhar hoje e falar, mas essa pessoa aqui, ela tem mais condições, mais possibilidades. Então, descanse seu coração, acalme a sua vida. Fale, Senhor, aos meus olhos isso não vai acontecer. Eu não consigo orar nem 5 minutos, Pai. Se eu oro 5 minutos, eu já não sei nem mais o que falar. Então a pessoa ora e tem que mandar parar de orar, porque senão ela não para. Quantas vezes eu já pensei nisso? Senhor, eu não sou igual aquelas pessoas que ficam orando nos mínimos detalhes, que oram um monte de coisa. Será que as pessoas, já pensei, gostam de me ouvir orando? Será que minha oração realmente chega até seus ouvidos, até o teu trono? Quantas vezes eu já pensei isso? Quantas vezes Deus falou, filho, eu estou vendo o seu coração. As pessoas podem ouvir sua voz, mas eu estou ouvindo o seu coração. Não é pela nossa capacidade de falar, de orar, de fazer, de realizar, não. Mas é a capacidade que nós temos de reconhecer que Ele pode fazer todas as coisas, de que Ele pode tudo. Então muitas vezes o Senhor quer nos tirar da invisibilidade diante dos homens, e eu estou querendo me esconder cada vez mais. Não, o Senhor não te chamou para isso. Você é um anunciador da palavra. Procure seu lugar, rapaz. Você não é discípulo, não é discípula de Cristo? Por que quer se esconder? Por que quer ficar pensando, mas o que vão pensar de mim se me verem fazendo isso? Se eu entregar minha vida a Cristo, eu levantar minha mão, meu Deus do céu, eu nunca mais vou poder fazer isso. Calma o coração. Procure seu lugar é onde? É em Deus. Ele não tem vergonha de morrer por você, não. Aí muitas vezes você temos vergonha de fazer coisas que Ele já falou para fazer. Vigie. Atos capítulo 13, verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aí você se pergunta, mas Davi fez somente tudo o que era da vontade de Deus? Não. Mas o coração de Davi não buscava o trono. O coração de Davi buscava a Deus. O nosso segredo não é buscar o trono, é buscar Deus. Porque se eu buscar a Deus e o trono fizer parte do plano dele, vai acontecer. Agora o problema é que muitas vezes nós queremos buscar coisas e esquecemos de buscar Deus. E aí batemos cabeça tentando nos encontrar em coisas e nos perdemos no encontro com Deus. E aí não presta. O nosso coração, ele vai tentar nos conduzir por diversos caminhos. Só que você sabe, eu também sei, porque a Bíblia nos orienta que o coração do homem é enganoso. Por isso eu tenho que ter o meu coração muito bem ajustado com Deus, para que ao invés do meu coração me conduzir para caminhos tortuosos, me conduza para o propósito de Deus. Por isso nós não podemos ter a ideia e colocar em prática o argumento de que, não, eu preciso seguir o meu coração. Cuidado. Quando as pessoas seguem o coração e quebram a cara,
Quantas pessoas seguem o coração e simplesmente fracassam, tropeçam, porque buscou seguir o que estava no coração. Só que se o seu coração não estiver alinhado, não for conforme o coração de Deus, não tem algo bom para você ali. Não corra atrás das posições, das coisas, não. Vá atrás do secreto primeiro. Vá atrás do que para você verdadeiramente é crucial, que é viver uma vida com Deus de forma íntegra. Falando, Pai, eu quero viver a Tua vontade na minha vida. Não viva fora do lugar de Deus para você. Que hoje possa ser um dia de realinhamento talvez para alguns, ou de fortalecimento para outros, ou de descoberta para alguns, eu não sei. Você e Deus precisa verdadeiramente estarem alinhados e compreender isso. O lugar que você está hoje vivendo, o seu momento hoje, você tem certeza que é o local que Deus preparou para você? Você tem certeza que é onde Deus quer que você desfrute e viva tudo aquilo? Eu preciso ter essa certeza na minha vida, para que eu possa dar um passo e crer que Ele vai me conduzir. Amém? Feche seus olhos. Essa descoberta pelo o local de Deus para você é uma descoberta pessoal. Eu não posso encontrar o seu lugar por você. Agora você consegue encontrar esse lugar à medida que você ora, que você busca o Senhor, que você se entrega a Ele. Ele vai te mostrar esse lugar. Eu quero que você pense esse lugar. Quero que você pense onde você está e onde você quer chegar. Que caminho você vai precisar percorrer? E quem estará direcionando você nesse caminho? As suas ideias, o seu coração ou o Senhor? Durante a canção eu quero que você reflita sobre isso. E depois nós vamos orar. E eu creio em todo o meu coração que o Senhor trará discernimento às nossas vidas e vai nos mostrar qual é o nosso lugar. Descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declare esse lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar
esse lugar é no Senhor. Declare, declare de todo o coração, esse lugar é no Senhor. Esse lugar, sim é, sim é, sim é em ti. Esse lugar é no Senhor. 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 Pai, obrigado, Senhor. Nos colocamos, Deus, mais uma vez aqui diante do Senhor. Te clamamos, Deus. Nos ajuda a encontrarmos este lugar. Mas não somente para encontrarmos, mas vivermos neste lugar. É o que nós mais queremos, Deus. É estar em Tua presença, Deus. É crer que o Senhor tem o melhor lugar para nós. Esse lugar, sim, é em Tua presença. Deus, nos mostra cada dia mais os Teus planos, os Teus propósitos. Nós queremos viver isso em nossas vidas. Não nos deixa, Deus, não permita, Pai, que sigamos o nosso coração quando ele for enganoso, mas que o nosso coração esteja alinhado com a Tua palavra, esteja alinhado, Pai, com a Tua vontade. Nós queremos viver isso todos os dias. Nos ajuda, nos instrui, Senhor. Pai, aqui tem pessoas que talvez nessa manhã estejam precisando de um alinhamento no que diz respeito ao lugar. Senhor, fortalece, dá sabedoria, discernimento. Não deixa, Pai, em dúvida. Pessoas aqui têm orado, Deus, pedindo, Deus, Senhor, fala de forma direta para mim. Senhor, fala, Pai. Mostra, Senhor, eu creio que Tu podes. Mas, Pai, talvez esteja faltando um secreto. Então que pessoas nessa manhã, Deus, saiam daqui com um anseio, com uma vontade de Te buscar no secreto, de dedicar tempo ao Senhor, de querer ouvir a Tua voz, de querer rasgar o coração e não as vestes, mas Te buscar de todo o coração, Senhor. Desperta em nós esse desejo ardente de Te buscar, de querer a Tua face, de querer viver a Tua vontade, Senhor. Deus, nos perdoa das nossas vontades, de querermos muitas vezes sermos independentes, Deus. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Tu és a fonte, tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Que possamos sempre ter disposição para buscar na fonte, Senhor. Nos ajuda, Deus, nas nossas fraquezas, naqueles momentos de dúvida, Deus, fortalece a nossa fé. Que possamos ter a certeza de que o Senhor muitas vezes nos esconde, mas esse esconderijo não é para sempre, não é eterno. Eu creio que Tu tens um chamado específico, um propósito específico, e nós estamos aqui para viver isso, Pai. Nos ajuda, Deus. Que possamos buscar, Deus, viver em santidade, buscar ter paz com as pessoas, porque se não for assim nós não veremos, Pai. Nos compreende, Deus. Oh, Pai, precisamos da Tua compreensão, da Tua misericórdia, Deus. Nos ajuda. Nos fortalece nessa manhã, Deus. Que a Tua graça seja transbordante em nossas vidas. Que possamos nos encher do Teu Espírito Santo. Possamos frutificar, Deus. Crescer na graça, no conhecimento. Nos guarda, Deus. E nos leva, Deus, para um nível mais profundo de intimidade contigo. Nós queremos viver isso, Deus. Queremos Te ver face a face. Queremos descobrir segredos que o Senhor tem para compartilhar conosco. Não queremos, Deus, viver no nível superficial, no nível raso, não, Senhor. Mas queremos mergulhar em Tua presença, Deus. Queremos, Deus, deixar de lado todo o nosso eu e que a Tua essência, Deus, seja a nossa principal razão de viver. Buscar o Senhor, Te obedecer, Te honrar, ser fiel aos Teus princípios, à Tua palavra.
Nos ajuda nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que essa palavra faça morada em seu coração. E que você viva a Cristo todos os dias. Não experimente viver uma realidade paralela ao sair por aquela porta, mas viver Cristo aqui, lá fora e em qualquer lugar da sua vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode estender